Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Estou gravando isso aqui porque eu achei tão interessante ontem. Ontem nós estamos fazendo uma campanha na igreja que a gente vai e o pastor falou uma palavra lá tão interessante. Não tinha nada a ver com política, mas eu fiquei pensando assim eu estava meditando exatamente a passagem que ele leu naquele momento, como se fosse hoje os dias aqui do Brasil. Olha que interessante. Lá em 2 Samuel 23:11, o trecho que nós lemos lá é aquela passagem de Samá, né, um guerreiro de Davi, que defendeu com toda a força que ele tinha uma plantação de lentilha que ele havia plantado. Achei interessante. Os filisteus gostavam de fazer isso, sabe? Roubar. Quando a colheita estava pronta, eles vinham e ele falou: não, peraí, aqui não, eu que plantei. Todos fugiram, menos ele. Ele se pulou na frente lá, desembainhou a espada e lutou, e o máximo que ele pôde fazer, ele fez. Ele se agarrou de unhas e dentes, porque lentilha é uma coisa tão boba, né? Barato, uma coisa assim, mas para ele tinha tanto valor, porque foi ele que plantou. Não tinha valor para quem correu. Exatamente aqui no Brasil, o que está acontecendo? A gente deixa vagabundo, sem vergonha, dominar o país por tanto tempo. Para vocês que defendem corrupto, ladrão, pode ser, para vocês, se o Brasil não tiver valor, para mim tem valor, sabe? Para uma pessoa que trabalhou tanto, que lutou. Eu lutei muito para esse país aqui. Eu trabalhei muito, meus pais, meus avós, né? Quando colonizaram esse país aqui, quando eles vieram da Itália, meus avós trabalharam muito na lavoura, como diz o italiano, lavorando, né? Plantando café, plantando milho, plantando arroz. Naquele tempo não tinha trator não, era carro de boi, corrente, machado, enxada, rastelo, peneira. E tantos anos para prosperar, para criar uma família. De repente, vem um bando de vagabundo, se aposta do país, acaba com tudo, destrói o Brasil, arrebenta com as famílias, deixa bandido, traficante dominar, fica dando ouvido, direitos humanos, direito dos humanos, né? Porque nós, brasileiros, estamos condenados à morte todos os dias pelo crime, porque os policiais não podem ter uma ação ostensiva, né? Que não são punidos por causa disso. Eu tenho até dó dos policiais, eu não queria estar na pele de nenhum deles, não. Eles não podem cumprir o papel que é defender a gente, não. Sabe? É uma pouca vergonha que está acontecendo no nosso Brasil. E de repente, vem um aí que levanta uma bandeira aí de austeridade contra tudo isso, né? Que na minha maneira de pensar é um Samar que pula na frente desses vagabundos, levanta a espada e fala: opa, aqui não, vamos parar com isso, vamos dar um basta. Se vocês não dão valor para o Brasil, vocês estão rifando o Brasil, vendendo o Brasil a qualquer custo, aqui vocês não vão vender não. E se posiciona com posição de guerreiro, e o povo, todo mundo fica criticando, todo mundo fica contra. Até quando que a gente vai ser roubado, explorado, extorquido por corrupto, por gente sem vergonha, né? É uma pena que nesse Brasil não tem pena de morte para poder botar todos eles num paletó de fuzilamento, tá? É uma pena, é uma cláusula que só se mudar a Constituição, mas a Constituição já foi feita para não ser mudada, né? Ela já foi feita, já tem uma cláusula pétrea lá, que no Brasil não pode ter pena de morte nem prisão perpétua, infelizmente. Prisão perpétua, eu sou até contra. Prender um vagabundo lá o resto da vida e a gente ficar pagando, tinha que matar logo. Mas se a gente for olhar também por esse lado, né, pelo lado cristão, pena de morte também é uma coisa errada. Mas a gente tem que se posicionar contra esses corruptos mesmo,
contra gente vagabundo, e uns aí se dizendo que cristão, que estuda a Bíblia, que não sei o que, ainda defende poder de facção criminosa, de pessoas que ficam aí se reunindo aí na calada da noite aí. Eu tenho até o vídeo deles aí, Partido Comunista, comunismo no Brasil. O Brasil nunca vai ser comunista. Se um dia esses vagabundos tomar o poder, eu garanto para vocês que o povo, que tem uns 100 mil pessoas que vai para Brasília lá e arrebenta eles no meio, com Força Nacional, com Exército, com todo mundo. E, graças a Deus, nosso povo é pacífico, isso daí já era para ter acontecido, tá? Então, toda essa onda de Bolsonaro aí, de bolsonarianos aí, de patriota, é porque o povo já está de saco cheio de gente sem vergonha. O povo está com saco cheio de Lula, de Zé Dirceu, de Genuíno, de Manuela, de gente mentiroso, de gente safado, que só quer extorquir o Brasil e rifar o país, vender tudo, vender pré-sal, vender nióbio, vender manganês, vender tudo de graça, dar dinheiro para Venezuela, para Cuba, para tudo quanto é lugar aí, e aqui a saúde, gente morrendo esperando na fila aí anos e anos. Tem um colega meu hoje foi no médico, ele está com um problema de saúde, o médico falou, ó, pode ser que a gente chame em 2 meses ou em 2 anos. Coitado, de repente a doença dele é grave, em 2 anos já morreu, ou já se agravou, uma coisa que podia ter sido descoberta, porque não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para nada. Então é isso aí, um pouco de um desabafo aí, e é o seguinte, se é bom ou não, eu não sei, se vai prestar eu também não. Eu voto 17, eu voto Bolsonaro, contra gente safado, eu sou anti-PT, anticorrupto, anticomunismo. Falei? Então tá falado. Vamos se posicionar, vamos pensar dessa maneira, vamos ser um Samar na vida do nosso povo, defender um Brasil para os nossos filhos e netos, para o futuro. Chega de comunismo.